Oi, meu nome é Emanuele, eu sou advogada e professora do curso de Direito, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a relação de consumo e o direito do consumidor. Nessas situações, houve um descumprimento da oferta e um problema na relação de consumo. A questão com relação ao prazo, o Código de Defesa do Consumidor ele não estipula um prazo exato legalmente, a lei não estipula um prazo pré-definido para a entrega desse produto, mas ela obriga o fornecedor a cumprir o prazo prometido ali na oferta. O artigo 30 do CDC, ele elenca que a oferta ela deve integrar em todos os seus termos a relação de consumo, justamente o prazo acordado. Ou seja, se foi prometido, por exemplo, um prazo de entrega de 7 dias úteis, ele deve ser cumprido. É importante mencionar também que geralmente os prazos eles não possuem um lapso temporal muito grande, de 30, 60, 90 dias para entrega do produto. Geralmente eles perpetuam ali de 5 a 7 dias. Mas de fato o CDC ele não elenca um prazo pré-estabelecido para a entrega desse produto, ele pode ser acordado entre as partes. Mas o que acontece quando esse prazo prometido ele não é cumprido? O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz que se o fornecedor não cumprir a oferta ou não cumprir esse prazo, o consumidor ele pode escolher entre 3 situações. Exigir o cumprimento forçado dessa oferta, geralmente através de uma ação judicial ou eventual reclamação no PROCON, ou órgão do consumidor correspondente, né? Aceitar outro produto ou serviço equivalente ou reincidir o contrato com direito à devolução de eventuais valores pagos ali e inclusive com possibilidade de indenização, eventual indenização ali por perdas e danos se for o caso. Agora, com relação à troca de fornecedor, que é elencada em algumas situações, foi mencionada em algumas situações de reclamação, de situações em que a compra é feita com o fornecedor, né, a entrega deveria ser dada por aquela empresa e é entregue por outra. Se a compra seria com um fornecedor e o produto veio ou viria de outro, isso pode configurar a possibilidade ali, de uma publicidade enganosa ou uma má-fé contratual, dependendo ali de eventuais circunstâncias. Mas o consumidor ele tem direito ali a essa transparência total, inclusive é um artigo fundamental no artigo 6º, que elenca os direitos do Código de Defesa do Consumidor, que um deles é o direito à informação. Então, ele tem que ter essa transparência total na relação de consumo sobre quem está vendendo o produto e se houver omissão ou alteração desse fornecedor sem o consentimento prévio do consumidor, essa alteração do fornecedor ele pode trazer ele fere eventual princípio de boa-fé, que é elencado no artigo 6º, passível também de eventual responsabilização solidária, inclusive, entre todos os fornecedores. O que o consumidor pode fazer? Geralmente, o primeiro passo é o contato direto com o fornecedor, com eventuais canais oficiais, né? E-mail, telefone, enfim. Geralmente, aconselho, inclusive, o consumidor a guardar eventuais registros desses contatos. Ele pode procurar e exigir, né, a entrega imediata desse produto ou cancelamento da compra e eventual reembolso total com base no artigo 35 do Código e eventual registro de reclamação nos órgãos de proteção ao consumidor, como, por exemplo, o PROCON e o governo federal. Ele também tem o consumidor.gov.br, que também é um campo para registro. Além disso, procurar ali eventual formalização de uma reclamação para exigir que essa empresa resolva. Sendo ali sempre possível, né, é bom mencionar que é sempre possível que o consumidor ingresse com eventual ação judicial para cumprimento forçado dessa obrigação, dessa relação de consumo, responsabilização dos fornecedores ou até mesmo a rescisão desse contrato com eventual devolução dos valores e também perdas e danos.